A gente conversou semana passada sobre acidente de trabalho. Então vamos continuar nessa pegada e falar um pouco sobre trabalho insalubre e trabalho perigoso? Oi, meu nome é Isabela, sou advogada trabalhista e esse é Sem Perder o Juízo. Pra começar, vamos acertar os seguintes pontos. Não tem como ser feliz no calor e eu não tô feliz, eu tô muito estressada. Então o vídeo vai ser o mais rápido que eu puder fazer. Segundo ponto, o vídeo anterior ficou muito longo e quando a gente tá gravando, a gente não tem noção de quão longo que ele seria. Então se esse vídeo ficar longo, ele vai ter parte 2, tá? E aí pode ser que ele acabe, pode ser que eu esqueça de gravar. Essa é a final da parte 1, não sei o que. E aí ele acabe seco. Então, tá? Acaba seco, vai pro próximo, beleza? Beleza. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o que é insalubridade, quais as funções que podem dar insalubridade, qual o adicional que você tem direito, insalubridade para grávida e para menores, periculosidade, o que é, quanto que você recebe a mais, quais as funções e algumas outras coisinhas que eu coloquei no meio. Mas antes, já se inscreve aqui no canal que eu tô sempre postando conteúdo sobre o ambiente de trabalho. Então vamos começar? Tá, mas o que é insalubridade? Insalubridade é a exposição do trabalhador a agentes nocivos à saúde acima do limite determinado por lei, tá? Então é bem básico. Por exemplo, se você trabalha... Eu não consigo pensar em um exemplo porque eu tô muito estressada com esse calor. Por exemplo, se você trabalha como motorista de ônibus, como a gente vai ver daqui a pouquinho, você trabalha como motorista de ônibus, no inverno, provavelmente você não, aqui no Brasil, você não passa do limite da nocividade à saúde do frio. Então, se você trabalhasse em temperaturas abaixo de zero muito intensas, talvez você tivesse um adicional de insalubridade, por estar acima do limite, o frio estar acima do limite determinado por lei. Assim como o calor, né? Eu vou explicar daqui a pouquinho que já tem reconhecimento de insalubridade para motoristas de ônibus urbanos por trabalhar no calor. Tem cidades que são muito quentes e ficar nessa exposição durante todo o dia pode sim gerar malefícios para a saúde. Então existe um limite. Não é todo trabalho você se expõe de alguma forma, né? Dificilmente tem algum trabalho que você não se expõe em nada. Mas tem um trabalho que você se expõe. Acima desse limite é o que te dá o adicional de insalubridade, te dá o reconhecimento da insalubridade, tá? Então, mas o certo não seria, nesses casos, não existir esse trabalho? Sim, ideal seria, mas conforme que a gente vai ver aqui daqui a pouco, são trabalhos necessários como enfermeiras, médicos, motoristas de ônibus, enfim, construção civil, né? São vários trabalhos que são essenciais para a vida humana. Então, o Ministério do Trabalho, né, pensando nessa coletividade, o Ministério do Trabalho ele aprova esses tipos de trabalho insalubres. Só que ele determina a limitação do trabalhador ao agente nocivo à saúde, determina modos de proteção e determina tempo máximo de exposição. Como? Com fornecimento de EPI, por exemplo, eu tenho certeza que você não é um insalubre, né? Mas tenho certeza que você já ouviu falar que profissão de digitador tem um intervalo a cada tantas horas. Isso, é isso mesmo. Por quê? Porque o trabalho exercido sem esse intervalo faz com que você possa desenvolver uma LER, né? Então tem vários quesitos. Por exemplo, o motorista de ônibus ele tem que ter um intervalo a cada tantas horas para descanso, para resfriamento do corpo. Então tem todas essas questões que quem determina é o Ministério do Trabalho, tá? Onde tá isso na lei, Isabela? Tá no artigo... Eu falo 19. Artigo 189 da CLT, tá? Vamos pro próximo tópico? Rapidinho. Quais funções que se ultrapassam o limite estabelecido por lei são consideradas insalubres? Vamos ver? Ruído contínuo ou intermitente, ruído... Eu vou ter que ler, gente. Pelo amor de Deus, eu tô muito... Eu tô fazendo um destaque no meu Instagram, que a primeira coisa que eu coloco é que eu sou hater eterna do calor. Eu sou hater eterna do calor, eu odeio o calor, meu Deus. Eu tô muito estressada, desculpa mesmo, mas eu não consigo ser feliz no calor.
Inclusive, é uma coisa que eu sempre... Porque tem gente que reclama do frio e do calor, né? Eu reclamo muito do calor, mas eu nunca reclamo do frio. Não importa se eu tô tremendo os dentes, você nunca vai ver eu falar, ai, que frio, ai, meu Deus, tô morrendo de frio. Nunca. Por quê? Por quê? Porque eu acho que você só pode reclamar de uma coisa na vida. Mas eu sou reclamona, então você pode reclamar. Mas de uma coisa, você reclama do frio e do calor, você tá errado na vida, né? Tá, foda-se, você não quer saber disso. Vamos lá. Ruído contínuo ou intermitente. O contínuo é que tem o mesmo nível de decibéis, né? Durante como um motor de máquina, não varia, né? O intermitente, ele varia as intensidades do ruído. E o ruído de impacto é, por exemplo, explosões, tiros, bombas, né? Se você trabalha com esses ruídos, eles podem gerar o reconhecimento da insalubridade do serviço, tá? Calor. Lembrando que isso aqui não se você trabalha... tem uma maquininha, o dentista tem uma maquininha que ele fica limpando ali. Não, é que tem que ser acima do limite, que a gente vai falar onde está esse limite, tá? Acima do limite estabelecido por lei. Nessas condições, acima do limite estabelecido por lei. Então, ruídos contínuos ou intermitentes, ruídos de impacto, calor, radiação ionizante, condições hiperbáricas. Condições hiperbáricas é mergulho, tá? Quanto mais fundo você mergulha, mais pressão hiperbárica tem em você, tá? É uma das situações que existe essa condição hiperbárica. Vibrações, frio, umidade, agentes químicos, poeiras minerais, benzeno e agentes biológicos. Isso tá onde? Tá na norma regulamentadora 15, que é onde vai estar tudo sobre trabalho insalubre, vai estar na na NR15, norma regulamentadora 15, tá? Vamos já pro próximo tópico. Quanto que é a porcentagem do adicional de insalubridade que eu devo receber? Você pode receber 10, 20 ou 40%. E o que muda entre essas três? Quando você está exposta a um agente nocivo à saúde, grau mínimo é 10%. Quando é grau médio, é 20%. Quando é grau máximo, é 40%. Tá? E essa porcentagem, né, é sobre qual valor? Normalmente usam sobre o salário mínimo, porque a lei determina que seja sobre o piso salarial da região. Mas então pode ser sobre o salário mínimo, pode ser sobre o piso salarial, pode ser sobre salário base, pode ser sobre esses. Mas normalmente eles adotam o salário mínimo, a não ser que tenha uma convenção coletiva, um acordo coletivo determinando que essa porcentagem vai ser aplicada em cima do valor X. Aí é lícito. Mas normalmente eles calculam sobre o salário mínimo, então 40% sobre o salário mínimo. Vamos supor que o salário mínimo é R$1.000, então dá 400, entendeu? Onde que tá isso? Tá no artigo 192 da CLT, tá? Próximo tópico. Como que eu faço para saber se meu trabalho é insalubre? Na NR15 tem todos os limites de exposição, mas não sei, pra mim, eu vou falar de mim, tá? Se eu vejo lá, limite de exposição é 90 decibéis. Como que eu vou saber se o ruído que eu escuto é acima de 90 decibéis? Normalmente a empresa tem um PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, ou o LTCAT, que é o laudo de condições de ambiente de trabalho. Nesse PPP ou nesse LTCAT vai ter discriminado se você tem que receber, se os funcionários têm que receber esse adicional de insalubridade ou não. Você tem direito à verificação desse documento, tá? Mas como que esse documento é fabricado? É nomeado um perito do trabalho, um médico perito do trabalho, para analisar as condições de trabalho da empresa X e verificar se lá existe exposição do trabalhador a agentes nocivos à saúde acima do limite, né? Que é o que é a insalubridade. Então eles vão verificar se existe lá um trabalho insalubre. Deu pra entender? E onde que tá essa regra? Tá no artigo 195 da CLT. Então vamos pro próximo tópico. Grávidas e menores em ambiente insalubre. Pode? Não pode, tá? Então, com menores é simples, é só você não contratar menores para trabalhar no ambiente insalubre, contratar só maiores. Mas a grávida pode ser que quando você a contratou, ela não estava grávida e por isso trabalhava em ambiente insalubre. O que acontece com a pessoa que trabalha em ambiente insalubre e engravida? Essa pessoa deve ser realocada para um ambiente salubre.
tá? Se você tem essa disposição dentro da sua empresa, então você tem que tirar fulana que trabalha no setor X ou Y e colocar ela no setor A ou B, entendeu? Porque ela não pode trabalhar com essa exposição a agentes nocivos à saúde. Tá, eu não tenho esse ambiente salubre na minha empresa, ou a sua empresa não tem um ambiente salubre em que você possa trabalhar. Ou eles te realocam para fazer um home office, se for possível, ou você fica em casa recebendo o salário maternidade afastada do emprego, como se tivesse uma gravidez de risco. Isso serve para antes do parto ou depois do parto, caso você esteja amamentando. Você só volta a trabalhar quando não estiver mais amamentando, tá? Então, grávidas e lactantes não podem trabalhar em ambiente insalubre. Se não tiver um ambiente salubre, um ambiente saudável na sua empresa, você tem que ficar em casa recebendo salário maternidade, ok? Ok. Onde que tá isso? Isso tá no 394A e no 405 da CLT. Agora a gente acabou de chegar no meio do vídeo. Eu sinceramente não sei se o vídeo vai continuar como um só, se ele vai ser dividido. Por via das dúvidas, já deixa o seu like, né? E se tiver uma parte 2, vai lá assistir a parte 2. Se não, continua assistindo o vídeo, deixa o seu like, que agora a gente vai falar sobre trabalhos perigosos. Então tá, vamos falar sobre o que é periculosidade. É meio difícil eu falar isso com a minha língua presa, mas a gente vai tentar, ok? O que é periculosidade? Periculosidade são trabalhos perigosos, fácil, né? O que muda da insalubridade? Se a gente for fazer um paralelo com acidente de trabalho e doenças ocupacionais, a insalubridade faz com que você, se exposto por muito tempo, não sei o quê, possa contrair uma doença ocupacional. Entende? Enquanto que o trabalho perigoso pode ser que você sofra um acidente de trabalho. É um evento que acontece, tá? Como assim, Isabela? Talvez se você não assistiu o vídeo anterior, você tenha ficado meio perdido. Doença ocupacional é uma doença que você adquire com o exercício do trabalho. Deu pra entender? Ou com o ambiente de trabalho. Não é um evento que acontece para você adquirir aquela doença. São progressivas exposições que vai fazendo com que você vai se adoecendo. Deu pra entender? E isso tá ligado com a insalubridade. Reincidentes e exposições faz com que você vá adoecendo, né? Você se expor a agentes nocivos à saúde é insalubridade. O que é o acidente de trabalho? O acidente de trabalho é quando ocorre um evento em que você se acidenta, né? O evento é você cortar a mão. O evento é você cair de uma escada. O evento é você cortar o dedo. Isso daí é um evento. E o acidente de trabalho está muito mais ligado com trabalhos perigosos. Deu pra entender? O que é periculosidade está no artigo 193 da CLT, tá? Quais os trabalhos são considerados perigosos? Os trabalhos que expõem o trabalhador a inflamáveis, explosivos, energia elétrica, roubos ou aqueles trabalhos que envolvem alguma violência física no exercício de segurança pessoal ou patrimonial. Você conseguiu entender, então, por que ele está ligado ao acidente de trabalho e não à doença ocupacional? Ele está ligado a um evento. Você pode trabalhar 15 anos num posto de gasolina e nunca acontecer nada, né? Você pode trabalhar aos 15 anos, nunca ter uma explosão, nunca pegar fogo. Você pode trabalhar com numa fabricação de fogos de artifício durante 15 anos e nunca acontecer nada, nunca ter uma explosão generalizada no ambiente que você trabalha. Mas você concorda que você está exposto a probabilidade de acontecer? Você trabalha num posto, pode ser que aconteça. Se pode ser que aconteça muito presente, claro, pode ser que aconteça em todas as profissões, né? Mas é mais possível num posto de gasolina, né? Porque tem todos os ambientes ali, é um ambiente propício para incêndio, por exemplo. Então, tá muito mais ligado a um evento. Pode ser que aconteça, mas pode ser que não. Pode ser que você passe 15 anos sem sofrer nenhum acidente. Mas pode ser que você entre hoje e sofra um acidente amanhã. Então, por isso, você recebe um adicional, por trabalhar exposto a essa possibilidade. Onde que tá isso, Isabela? Artigo 193, inciso 1 e 2 da CLT.
É que eu tava lendo aqui. Por exemplo, você pode ser segurança de balada por 10 anos e nunca sofreu um acidente de trabalho. Às vezes levar um desacerto, né? Pode ser que daí você vai segurar a pessoa te dá uma cotovelada, alguma coisa assim. Mas pode ser que um dia um cara mal encarado vai te dar um tiro, sei lá, né? Então é um ambiente no qual você está exposto. Você faz a segurança pessoal ou a segurança patrimonial de algum lugar, você está exposto, entende? Então essa é a ideia da periculosidade. Você está exposto à possibilidade de alguma coisa acontecer, ok? Ok. Artigo 193, inciso 1 e 2 da CLT. Qual que é o adicional de periculosidade? É diferente do adicional de insalubridade, que tem 3 níveis, o de periculosidade é um só, é 30%. É 30% sobre o salário que o funcionário recebe, tá? Sem contar gratificação, prêmios ou participação no lucro da empresa. Você entende a diferença? Pode ser que às vezes seja mais vantajoso você receber a insalubridade do que a periculosidade, se você tem direito a receber os dois, que nem eu vou explicar aqui. Porque a insalubridade pode ser que você receba 40% sobre o salário mínimo, enquanto que ou sobre o salário base, que nem eu te disse, né? Convencionado em ACT ou CCT. E vou pedir para eu colocar ACT e CCT, acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. Ou você pode trabalhar no emprego X que você recebe 30% sobre o seu salário. Qual que é mais benéfico para você, entende? O adicional da periculosidade está no artigo 193, parágrafo 1º da CLT, tá? Então vamos continuar. Insalubridade e periculosidade se somam? Não, não se somam. Você tem que optar por um ou por outro. Qual seja mais benéfico para o seu trabalho, né? Ou qual te dê uma garantia maior. Por exemplo, se você tem uma garantia maior de que você vai receber mais recebendo 40% do salário mínimo do que recebendo 30% do seu salário pessoal, então você recebe a insalubridade. Se não, você recebe a periculosidade, tá? Mas não se soma. Artigo 193, parágrafo 2. Parágrafo 2. Não pode falar parágrafo 2, tá, gente? Parágrafo 2º. Qual que é a regra dessa nomenclatura? Do 1º ao 9º, você fala desse jeito. 1º, 2º, 3º, 4º, até o 9º. A partir do 10, é 10, 11, 12, 13, entendeu? Então, isso serve para artigos e para parágrafos. Falta só mais um tópico, então eu quero pedir, caso você ficou com alguma dúvida, caso você tenha alguma dica, ou caso você ficou curioso para saber algum tema, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Eu vou fazer o tema que você sugeriu, tá? Se tiver na minha pauta, se tiver... Né, não adianta você pedir, fala sobre divórcio, eu falo sobre trabalhista, mas quem sabe eu consiga, se vocês engajarem, eu posso fazer sobre outras áreas também, caso vocês tenham curiosidade, tá? Então deixa aqui nos comentários qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, crítica construtiva, pelo amor de Deus. Vai falar, você é feio. Ok, mas o que isso ajuda em mim? Não ajuda nada, ok? Então vamos lá, próximo tópico. Tá, vamos falar agora sobre como que ficou a insalubridade na pandemia de Covid-19. As pessoas que trabalham na área da saúde, em hospitais, clínicas, normalmente elas recebem 20% de adicional de insalubridade, ou seja, uma insalubridade em grau médio, por estar lidando com pessoas infeccionadas todos os dias, tá? O que aconteceu? Na pandemia da Covid-19, não é pacificado. E apesar de não estar pacificado, muitos juízes estão decretando insalubridade grau máximo nessa época de pandemia para profissionais de saúde, principalmente de hospitais, tá? O que isso significa? A sua insalubridade, que teoricamente era 20% por estar em grau médio, foi para 40% por ser grau máximo, entende? O pessoal das atividades essenciais estava muito mais exposto à infecção de Covid do que as pessoas que não estavam trabalhando, ainda mais em hospitais, entende? Acho que não tem muito o que explicar. Antes da pandemia, fora da pandemia, o adicional é de grau médio, 20%. Com a pandemia, muitos juízes estão entendendo que existiu um grau máximo na insalubridade. Por isso, concedem o adicional de 40% para as pessoas que trabalharam, tá? Não é pacificado, pode ser que o juiz que você entrou com a ação não entenda desse jeito, mas pode ser que num recurso entenda, ok? Então, é isso.
Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha conseguido entender o que eu disse. Eu sou um pouco confusa às vezes, mas pessoas que fazem direito são confusas mesmo, tá? A gente tenta falar de uma maneira mais simples, porque a lei é tudo muito difícil de entender. Então eu tô fazendo o meu melhor aqui. Então espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, compartilha com família, com amigos, com colegas de trabalho que possam também, que esse vídeo possa ajudar também. Se inscreve aqui no meu canal e me siga no Instagram, porque no Instagram eu sempre posto conteúdos sobre o ambiente de trabalho, tá? E algumas piadinhas também, porque eu sou comediante, só não sou reconhecida ainda. Então é isso, assiste o meu próximo vídeo e tchau!